tudo bem? Meu nome é Jaqueline, sou taróloga, oraculista, trabalho atualmente com biomagnetismo médico e sou mestre reikiana. Eu gosto do holístico, gosto do místico, eu acho que isso agrega muito ao nosso conhecimento, tira a gente dessa zona de conforto, né? Onde a gente foi ensinado muitas vezes coisas e nos colocar em situações que realmente a gente, na realidade, a gente desconhece, né? Foram agregando coisas, informações no nosso cotidiano, desde que a gente é criança, né? E a influência dos pais, né? Em alguns casos dos avós, os responsáveis, professores, os amiguinhos, né? Que trazem informação também. As crianças trocam muita informação, né? Elas conversam entre elas, a linguagem delas. E isso tudo vai agregando dentro de nós, da nossa mente, né? E vai nos fortalecendo, muitas vezes, situações que no futuro não vai ser tão positiva, né? Como agora com a internet, né? Com muitos estudos aí gratuitos, muitas pessoas, né, capacitadas, né, colocando aí na internet estudos gratuitos e as próprias informações que chegam, né? Inclusive o meu vídeo, a proposta é essa, é trazer um pouco da informação de coisas que eu vivi, que pode auxiliar alguém também, que possa estar passando pelo um momento parecido, né? Porque nada é igual, somos pessoas diferentes, né? Somos seres únicos. Deus é Deus, o Criador, seja o nome que a gente possa dar. Ele nos colocou nessa dinâmica, mas cada um com a sua própria essência. Então, as informações, as mensagens que chegam em vídeos, né, muitos terapeutas, né, e pessoas que estão focadas, né, nessa modificação que o mundo está acontecendo, né, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Algumas pessoas percebem, outras não, mas nós todos estamos mudando o tempo todo. Cada informação que chega para a gente, ela nos agrega positivamente ou negativamente. E na realidade o que a gente tem que tentar entender o que aquilo ali é positivo ou negativo para nós, né? Informações de guerra, de coisas negativas, é lógico que todos nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo, mas a gente tem que tomar cautela do quanto aquilo ali está chegando direto para a gente, porque quanto mais informações negativas, mais o nosso campo fica, vamos dizer, negativado, né? A nossa frequência baixa, a nossa energia baixa. E se nós já temos algum problema de imunidade, né, ou psicológico, ou neurológico, não importa o que seja, físico, aquilo ali acaba nos contagiando. E são pequenas pinceladas, né? Por isso se fala tanto de ir para a natureza, de trocar energia com a natureza, porque a natureza foi feita também para fazer essa transmutação, né? Colocar o pé na terra, ou quem não pode se deslocar para um lugar que tenha, né, campo, tenha jardim, ou tenha alguma coisa que possa colocar o pé na terra, colocar a mão na terra, um jarrinho, né? Quem gosta de plantas, e ali dar uma mexida ali. Tudo faz com que a gente transmute essas energias.
porque como o campo, né, ele às vezes fica denso, porque muitas informações vêm chegando, né? Problemas com família, problemas com relacionamentos, problemas no trabalho, né? Com pessoas próximas, que a gente está ali no cotidiano, não só a família em si, né? Aquela que vive dentro da nossa casa, mas aquela família que todo dia você está, ou pelo menos 2 ou 3 vezes na semana você está junto com aquele grupo, né? Grupos de ajuda, né? Grupos religiosos, de instituições, né? De estudos, mesmo online você está conectada, né? Com um grupo, você não precisa estar presente. As energias, elas não têm barreira, né? Elas simplesmente chegam. E nós somos imãs, né? Imãs ambulantes. Por isso que muitas vezes a gente chega em certos lugares e a gente tem um impacto, né? Onde chega um lugar assim, que você abre a porta assim, você, nossa, né, tá estranho, me senti estranha, não estou sentindo esse lugar muito legal. É a energia que está ali concentrada. Muitas vezes muita gente já... O ser humano às vezes não tem com quem conversar em casa, né? E outros gostam mesmo de conversar e outros gostam de passar, né, as informações que estão acontecendo no mundo todo, então ele sabe de tudo. E muitas vezes ele aproveita aquele momento ali para falar da guerra tal, da briga tal, né, do conflito tal, da perca de dinheiro, que é isso e aquilo, que o governo é aquilo, né, que meu vizinho fez isso e fez aquilo, que o meu filho é assim, é assado, que a minha nora, que a minha mãe, que meu pai, que meu tio. Então, são momentos que as pessoas se juntam muitas vezes para desabafar, né? Principalmente a pessoa que já tem uma certa idade, muitas vezes ela fica um pouco isolada, né, da sociedade. Hoje a gente está vendo esse movimento aí das pessoas com 60, 70 anos fazendo atividade, mas não é a grande maioria que a gente vê. As pessoas ainda estão com aquele conceito antigo, né? Que idoso tem que ficar em casa, que idoso não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Idoso pode fazer tudo, desde que não seja uma coisa que machuque ele, que seja além da força física, porque a tendência é a gente envelhecer e o nosso biotipo, né, ele vai modificando, a estrutura muscular, tudo, né, vai modificando, é a lei. Então, eu acho muito bacana agora ver na internet os idosos, né, terceira idade, né, fazendo atividades físicas, né, yoga, pilates, e tanta diversidade, né, que tem aí, eu acho muito legal. Mas a grande maioria é situações da casa, né, as suas aposentadorias, né, e essas coisas todas. Então se concentra muito dentro de salas, dentro de grupos, as energias. E essa energia ela não para, né? Tudo que a gente fala, né? Aí na história a gente fala, é o verbo, né? Tudo foi criado pelo verbo. Não foi criado pelo pensamento, né? O pensamento ele vem secundário. Tudo é o verbo, é o que você fala, né? Porque o que você fala é o que você sente, é o que você está vivendo no momento, ou na realidade é o que você é. Você é positivo? Então você vai falar, vamos dizer assim, 70% de palavras positivas, né? Para poder elevar você e o outro. Mas tem pessoas que não têm essa visão, elas querem desabafar justamente essa parte negativa, coisas que estão machucando, coisas que estão incomodando. E ali se forma um campo de energias densas. E cada um que fala, né? Ah, também aconteceu comigo a mesma coisa, e isso, aquilo, quebrou o carro e tal, não sei o quê. Esse campo ele vai se fortalecendo, né? É como se fosse uma bola, né? Uma nuvem. A gente olha para o céu que vai chover, tá aquela nuvem, né, cinza, escura,
Você sente aquela energia pesada. Eu falei, eita, vai já chover, vai cair um temporal. Se eu tô na rua, ai, deixa eu correr pra minha casa, deixa eu ir pra um lugar seguro. E mesmo deveria ser quando a gente está no meio de grupos ou de salas ou de situações que a gente começa a observar que muitas pessoas estão formando energias negativas com o falar. O falar é uma coisa muito preciosa, né? O que a gente fala, a gente materializa. A gente está cansado de ver agora na internet muitos estudos que já vêm de muito tempo, né? Não é agora que tudo que a gente soa, né? Que a gente solta essa energia na fala, e você fala uma, fala duas, fala três, o universo, opa, ela quer aquilo ali, ele quer aquilo ali. Vamos já materializar e vamos descer com essa energia, né? Vamos compactar essa energia nesse campo. Então, por isso que se fala muito de tomar cuidado agora das informações que chegam, tanto pela internet, né, e pelos jornais, né, pela TV, pelos grupos, que realmente é uma coisa que não é, não é saudável, vamos dizer assim. Eu, pelo menos, depois que eu comecei a estudar a parte terapêutica, né, a parte holística, que a gente fala muito sobre energia, né, sobre a energia das cores, o que elas fazem com a gente e outros conceitos que eu venho estudando, eu tenho uma cautela muito grande, até quando eu vou me expressar sobre a minha própria pessoa, quem eu sou. Porque tem pessoas que falam, eu não consigo, né? Eu não sei fazer, eu não, sabe? Sempre um não na frente, um não sobre alguma frase. Então eu me vigio, eu tenho que começar por mim, eu me vigio nesse conceito. E mesmo quando vem pro meu pensamento, agora eu paro, eu respiro. Tá? É uma técnica simples, mas que ela realmente nos ajuda, quem está vendo esse vídeo. Porque tem que ver. Chegam vídeos para mim também, no momento que realmente estou precisando me atualizar, né? E muitas vezes entender coisas que eu estou sentindo, estou passando, estou pensando. Então, quem está vendo esse vídeo, pode ser que seja isso, né? De parar um pouquinho e respirar, né? Essa contagem de 1 a 4, respirando, né? Colocando o ar para dentro e depois decrescente e jogando todo esse pensamento, todo esse está te incomodando, né? E depois de 4 você faz 6, aí é um aprendizado. É quando a gente está engatinhando, quando o bebê vai se equilibrando, daqui a pouco a gente está andando, daqui a pouco a gente está fazendo tudo que a gente faz hoje. E é uma forma de a gente se organizar internamente, né? Porque quando a gente joga oxigênio para o cérebro, ele dá uma aliviada, ele dá uma sensação de paz, né? É como se esse ar entrasse, limpasse toda aquela nossa parede ali que está infectada de informações, de confusão, de alguém que falou algo que a gente, entendeu? Às vezes não desce direito, né? Fica ali no meio do caminho. Falei, poxa, eu poderia ter respondido, por que eu não respondi, por que eu não falei, por que eu não fiz? E aí depois fica um monte de interrogaçõezinhas assim, flutuando dentro da nossa mente. Isso nos adoece, né? Tudo que é negativo, ela tende a nos adoecer. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Fica como placas, né? Chicletinhos colados dentro do nosso ser. E muitas vezes vai vir uma doença lá na frente, que não tem nada a ver com a nossa herança hereditária, mas são as informações, são as raivas, né, as mágoas, coisas que a gente quis dizer e não pôde,
né? Porque muita gente, por exemplo, na minha época, não se respondia os mais velhos, né? A gente tinha que ouvir, engolir e ponto, né? Mesmo que o mais velho não estivesse certa, né? Porque ninguém é o dono da razão. A idade, a maturidade, ela nos ajuda a ter um pouco mais de sentimento e de mais controle e de mais visão, né? Amplia a nossa visão em determinadas situações que lá atrás a gente não percebia e pra gente estava tudo bem. Mas não somos donos da razão, nem tudo que o mais velho fala pode ser levado ao pé da letra, porque ele foi ensinado num ciclo diferente dos que estão vindo, né? Do tempo dos meus avós, foi um ensinamento da minha mãe e outro, agora o meu, né? Dos meus sobrinhos, né? Dos netos. E assim os ciclos vão se modificando porque as informações vão mudando, o próprio tempo ele se transforma, né? Vão chegando tecnologia, vão chegando novos estudos, né? A tendência é o ciclo ser muito diferente. É lógico que alguma coisa que a minha mãe falou, eu carrego hoje, porque é o que a gente ouve, ela não sai de dentro da gente de uma hora para outra, é um trabalho interno. Então a gente tem que ver o que serve. O que serve nesse momento. Às vezes o que serviu lá atrás não vai servir hoje, né? E mais lá na frente o que serviu hoje não vai servir naquele tempo, né? Naquele ciclo. E é importante que a gente observe isso, né? Isso tudo vem a ver com essa energia, né? A energia positiva e a energia negativa. A gente observa, né? Ou pelo menos deveria observar dentro dos nossos grupos aqueles que falam coisas positivas, aqueles que são altruístas, né? Aqueles que têm sempre uma frase, não, vai melhorar. E aquele, não, isso aconteceu com meu vizinho, com meu tio, com meu avô, com minha família, com sei quem. Ela tem sempre um reforço negativo para aquela situação ali. Em vez de colocar o outro para cima, né? Porque às vezes o outro já vem com um problema já há algum tempo e ele está ali, né? Tentando dividir aquilo, até para ter um pouco mais de ânimo, né? Dependendo da situação, ou ter uma nova visão. Porque às vezes uma palavra, ela muda a sua vida, seu pensamento, a sua atitude que você gostaria de tomar. Né? Se você chega para a pessoa está conversando, não, mas você já conversou com a pessoa, você já fez uma autoanálise do que isso aí está interferindo em você, o que você pode modificar para que essa situação ela se modifique, porque tudo vem de nós, né? Tudo depende da gente. Se a gente está num momento bom, interior, né? Não que tudo vai estar fluindo 100% porque na Matrix é impossível. E a gente vai oscilar o tempo todo, todos os dias da nossa existência, porque é da oscilação que vem o aprendizado, né? Um dia está muito tranquilo e no outro dia algo acontece para dizer, eita, o que foi isso aí agora? Por que isso aconteceu? Porque você está agora no fluxo do novo aprendizado, novo ciclo, né? E aquilo vem muitas vezes num momento que você está bem tranquila, poxa, agora eu estou subindo a ladeira e vai dar tudo certo. E nessa ladeira chega um pouquinho mais distante e de repente aconteceu uma coisa, teve uma chuva e quebrou alguma coisa, ou se formou um buraco, né? Tá vazando água, você não pode passar com o seu carro, ou com uma árvore caiu por causa da ventania. E você tem que parar e pensar, bom, eu não posso passar por aqui, o que eu faço? Se eu estou a pé, tem condição de eu dar a volta? Ok. Se
que tem condição de eu pular aquele obstáculo ali, seguro, né? Que não vai se machucar, não vai acontecer nada, ok. Se eu estou de carro, aí eu vou ter que dar a volta. Eu vou ter que olhar aqui, né? Agora tem os aplicativos. Qual é a rua que eu possa contornar para eu chegar onde eu tenho que chegar ao trabalho, ao encontro. E assim vai. Então, geralmente são situações que são para aprendizado, para a gente viver uma nova experiência. Eu estou nesse fluxo, eu vinha num caminhar que quando está muito tranquilo, a gente se sente muito confiável, né? E esse excesso de confiança, excesso de tranquilidade, e a gente sai do rumo. A gente sai do rumo, né? Porque tá tão tranquilo, para que eu vou me mexer, né? Tá tudo tão sereno, para que eu vou sair daqui para ir para ali, que eu não sei o que tem ali, naquele lugar. Mas não, infelizmente, não é assim. Se você não faz o movimento que você tem que fazer, algo acontece para que você saia daquele movimento, e geralmente não é a 8ª maravilha do mundo. Realmente forma-se uma situação para que você se movimente. E aí a gente volta na energia, né, da gente ouvir, da gente falar, né, dos nossos pensamentos. Aí a gente junta tudo, né? Às vezes a força do seu pensamento, né, busca situações também que não são tão positivas. Então a gente tem que tomar conta com o verbo, e também tem que tomar conta do pensamento, que é o secundário, né? E muitas vezes a gente sente aquele, né, dá aquele baquezinho, às vezes dá uma pintadinha, né, uma beliscada dentro do nosso corpo. Nossa, meu coração deu um negocinho aqui, eu senti né, ou o corpo arrepia, ou uma sensação. São sensações, né, que é um alerta. Né? Nosso corpo, ele vibra na energia. Então, se a energia está densa, se você está preocupado, se alguma coisa está acontecendo, ele vibra. Se você está muito tranquilo, mas você tem um caminhar, você tem um propósito, você tem que fazer alguma coisa, e você está ali estagnado, achando, ainda amanhã eu faço, e querendo, né, lubridiar a situação. Eu vou fazer desse jeitinho aqui. Não, mas aí já chegou a informação para você que não é aquele jeitinho. Que aquele jeitinho ali só vai lhe atrasar. Né? Então a gente pega todas essas energias e vamos transformá-la. Né? Temos que fazer uma mutação. Nossos pensamentos, na nossa fala, sentir o nosso corpo ele diz muitas vezes, né? Às vezes você sai de casa e você, senti um negócio no meu corpo, e te dá aquela informação assim que se chama intuição. Não vai, ou não faça, ou não entre ali. A intuição, ela te dá um flash. Ela vem e diz, opa, para, porque tem algo ali na frente que não vai ser legal. E às vezes o nosso ego, né, nosso querido ego que está ali, tem a função dele, né, do medo, pra gente também não ir com a cara a coragem, de parar um pouco e pensar, mas muitas vezes ele não quer sair do campo dele, de conforto, e ele nos atrasa no nosso processo. Então a gente tem que tomar conta dos grupos de quem fala, o que fala, as notícias, né, a internet, o que a gente lê, o que aquilo projeta na gente e o que a gente soa, né, qual é o sentimento que a gente está botando para fora em relação ao outro, em relação a nós mesmos, nos vigiar em relação à nossa vida, que o que a gente pensa revigora a nossa existência ou não.
e principalmente cuidarmos do nosso sentir, né? Porque o que a gente está sentindo muito tempo, às vezes se manifesta, e às vezes se manifesta de uma forma que a gente não queria, mas no impulso, né? Sentir uma raiva, sentir uma ansiedade, aquele fulano, aquela ciclana é assim, assado, né? E a gente junta, aí a gente forma novamente aquela nuvenzinha negra, né? Cinzenta, pesada de chuva, e que a gente não sabe quanto tempo essa chuva vai permanecer no nosso campo. Então, vamos ter um pouco mais de cautela do pensamento, da fala, nos respeitar o nosso corpo quando ele dá sinais. A primeira informação que chega pra gente é a intuição, não é pensamento. O pensamento ele é repetitivo, ele nos cansa, né? Ele fica ali, papapá, com um martelo. E a intuição é a nossa alerta, é aquela primeira mensagem que chega de dizer cuidado. Cuidado porque não é por aí, não é esse jeito que você deve proceder. E aí a gente vai mudando, né? A gente vai aprendendo, pelo menos deveria, e nos modificando e aceitando que nós estamos num processo de evolução, um processo que não para, né? A partir do momento que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, há um processo aí já da nossa evolução. E até que a gente transcenda, né? Saia do corpo físico, porque ele desgasta, ele é temporário. E aí a nossa parte espiritual, porque somos espíritos, né? Vamos fazer outras funções que o Criador nos destinou. Que eu creio que há uma força maior que ele já nos traz com inúmeras possibilidades e aprendizados. E quando não há mais essa utilidade dentro desse ciclo, nós deixamos essa capa, né? E o corpo nada mais é que uma capa, para que nós possamos viver experiências e para que o todo entenda tudo que ele está criando através da nossa experiência, e ele vai modificando e criando e recriando e destruindo, desconstruindo também muita coisa nos séculos que a gente vê aí, né? A gente vê a história de Atlantas, Lemúria, né? Os astecas e outros grupos que já se formaram há muito tempo aqui na nossa terra. E eu agradeço muito por vocês darem um like, né? Porque ajuda outras pessoas a encontrar esse vídeo. Espero ter auxiliado. Eu sei que me auxiliou quando eu faço esse vídeo, tá me ajudando também a entender esse ciclo que eu estou passando, a vida que eu estou vivendo. Gratidão, gratidão, gratidão.